Alegria que mais uma vez recebemos na casa nossa irmã Margarete, que fará a palestra da noite para nós hoje. Mas antes de passar a palavra a ela, eu trouxe uma reflexão para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, reconciliar-se com os adversários. Peço a licença para fazer a leitura da lição. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. São Mateus, capítulo 5, versículo 25, 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos negativos perseguem frequentemente com o seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio diz: morto o animal, morto o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, o atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para os punir do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o seu próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior, por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo. Pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último óbolo, quer dizer, satisfeita completamente a justiça de Deus. Então, essa lição do Evangelho nos mostra sobre a reconciliação com os nossos adversários, seja por pessoas que nos desentendemos nesta vida e que Jesus recomenda que perdoemos. É difícil, a gente sabe que é
às vezes, dependendo do que o outro fez para você. Mas Jesus recomenda que perdoemos os nossos irmãos, porque também queremos o perdão, afinal não somos perfeitos, cometemos erros, somos espíritos imperfeitos, ainda em evolução, então ninguém é perfeito, ou seja, todos nós também desejamos o perdão e o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado, também deseja esse perdão. É importante, como diz na lição também, que nós perdoemos nesta encarnação, porque, como disse o nosso Evangelho, as pessoas que nós não perdoamos aqui, neste instante, nesta oportunidade que estamos tendo, que é a única, que é extremamente importante para a nossa evolução espiritual e moral, nós vamos levar essa mágoa, essas pessoas, às vezes, pessoas que estão com ódio de nós, ou nós, emanamos também esse sentimento por muitas vezes para outras pessoas. Então é importante que a gente faça uma reflexão, e analise as pessoas que nós temos inimizades, às vezes no trabalho, às vezes na família, muitas vezes dentro da nossa família, como diz a dona Aurinete, o nosso laboratório. Então, que possamos refletir sobre essa lição do Evangelho, reconciliar-se com os nossos adversários, para que a gente não leve esses problemas para a nossa outra encarnação, porque afinal, como somos espíritos imperfeitos, ainda vamos ter que reencarnar muitas vezes, e a gente vai adquirindo mais e mais débitos ao longo dessas encarnações. Então, vamos tentar refletir nessa lição belíssima que o Evangelho nos traz hoje, para que a gente possa exercer o perdão, assim como o nosso Mestre Jesus exerceu e nos ensinou esse sentimento tão belo. Essa fica a reflexão da noite de hoje. Eu vou passar para o nosso irmão Beto, que fará a prece inicial da noite. Meus amados irmãos, ligamos os nossos pensamentos, vamos orar a Deus, que Jesus, a espiritualidade amiga, nós te rogamos para que tenha infinita bondade e justiça as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passarem, esclarecendo os que desejaram conhecer a verdade, assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, Divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos darilosas sobre a humanidade sofredora, faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a tua fé celebre, a tua vontade se expanda e que o teu amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as
7. Vou dividir em 4 partes esse dever, porque também estou fazendo uma reflexão em cima do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele também fala sobre o dever. Ele divide o dever em 4 situações. Então, o que é o dever? Que é a mensagem do Espírito Lázaro do Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, para com os outros. O dever é lei da vida. E não é só com ela ou com os outros, é com Deus também. Tá? Então, o dever é a lei da vida. Isso quer dizer o quê? Que todos nós reencarnamos, todos nós temos um dever a cumprir. Faz parte da lei da vida. Tá? Cada um tem o seu dever. Então, é uma obrigação moral. O que é moral? Dito lá no Livro dos Espíritos. Regra do bem proceder. Então, primeira posição do dever. Dever como submissão aos princípios estabelecidos por Deus. Existe uma ordem no universo, existem leis no universo, que elas não podem ser desrespeitadas, elas não podem ser descumpridas. Então, existe uma ordem, uma lei divina, uma lei universal, que rege tudo. Então, o nosso dever, ele tem que estar enquadrado, né, vamos dizer assim, dentro dessa lei universal. Então, quando eu coloco ali a adesão voluntária do Espírito, é quando nós, na evolução espiritual, a nossa consciência passa a entender qual é a nossa real posição no planeta Terra ou aonde a gente for reencarnando. Então a gente vai ter um nível de consciência de maior responsabilidade. Então, quando o Espírito adere isso, é porque ele já compreende o estágio evolutivo em que ele está e o que ele precisa fazer a partir daquele momento, submetido a uma lei universal. Deu para entender aí? Dever moral compreendido e cumprido, externamos o que há de mais nobre em nós. Quando a gente entende por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, e o que eu preciso fazer, onde Deus me situar, eu começo a entender não só as minhas obrigações materiais, mas o meu dever moral dentro das minhas próprias obrigações materiais, respeitando a natureza, respeitando o próximo, respeitando as situações, respeitando o ambiente. Então eu começo a externar de mim aquilo que eu já fui desenvolvendo, desabrochando, compreendendo das leis divinas. Então o meu campo de atuação, ele vai se modificando por conta do meu entendimento. Então ninguém vai dar aquilo que ainda não conseguiu compreender. Tudo bem aí? Então, para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Por isso que foi recomendado por Emmanuel, o mentor do Chico, que ele precisava para cumprir as obras, para ele cumprir a tarefa dele. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina não é ficar todo mundo um atrás do outro em fila, né? A gente tem essa visão de disciplina. Disciplina é você saber quais são as suas responsabilidades, saber o que você precisa fazer, manter uma constante disso que você está fazendo, ter a responsabilidade pelaquilo que você abraça. Então você começa a disciplinar a sua
sua vida, dentro dos seus afazeres materiais, não esquecendo também das suas obrigações, dos seus deveres espirituais e com a sua própria evolução espiritual. Então, para isso eu preciso ter disciplina, porque é uma coisa difícil para a gente. Que hora a gente começa uma coisa, daqui a pouco a gente não quer mais aquilo, a gente já cansa daquilo, a gente já parte para outra, aí vai fazer aquilo direitinho, daqui a pouco já não é mais aquilo, a gente já muda de novo, e a gente não tem essa disciplina de entender os nossos propósitos, os nossos compromissos, nossas obrigações. Então a gente vai muitas vezes deixando a maré nos levar. Na natureza existe uma ordem e funciona que existe disciplina. Então, olhar para a natureza, os ciclos da natureza, tudo está muito bem encaixado, tudo está muito bem organizado. Existe uma organização no universo. Se um planeta deslocar um pouquinho mais pela lei da gravidade, já foi. Já deu problema. Então, tudo está muito bem feito, tudo está muito bem organizado, tudo está muito bem estruturado. Nós que precisamos observar mais para estruturarmos a nossa vida dentro desses princípios da lei divina. Ok? Então, vou continuar. Problemas na sociedade vêm de nossa indisciplina às regras e as leis divinas, dificultando uma convivência mais harmoniosa. Não é o que a gente vê hoje? Uma sociedade indisciplinada, uma sociedade que cada um pensa somente em si, muitas vezes sem responsabilidade com aquilo que está fazendo, e a gente cria um ambiente, às vezes até dentro do próprio lar, onde as pessoas que ali estão também não têm uma disciplina, não têm uma rotina de vida, começa a ter muitos problemas ali dentro, isso externa para o mundo também. Então a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que ninguém quer respeitar uma ordem. É muito difícil. Eu lembro que quando eu dava aula, isso já passou mais ou menos uns 10 anos, não queria ter ordem, não queria ter disciplina. Queriam fazer as coisas do jeito que quisessem, as crianças, da forma que tinham vontade de fazer. Sem disciplina, o espírito não cresce, não amadurece, porque ele não tem a evolução que precisa. Ele precisa ser direcionado, ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser disciplinado. Disciplinado não é autoritarismo, mas é orientar para você ter mais segurança na sua vida. Se você não tiver uma disciplina dentro do seu dia, você faz um monte de coisa e não faz nada. E muitas vezes você vive em função dos outros e não em função daquilo que você precisa fazer, que é da sua responsabilidade. Então, queremos uma sociedade feliz e harmônica quando todas as partes dessa sociedade estiverem dispostas a se submeter às leis morais que prezam pela felicidade e progresso de todos. Então, a gente vai chegar a um mundo de regeneração quando a gente entender isso. Que todos nós estamos interligados uns com os outros e que o que eu faço interfere no outro. E o que o outro faz também interfere na minha vida. Então a gente começa a adquirir uma nova responsabilidade. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçar a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. Termina no limite que não gostaria de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então é aquela lei áurea, né? Não faças aos outros aquilo que você não quer
tem que respeitar o campo de ação do outro. Muitas vezes a gente quer fazer o dever que não é nosso, é do outro. Então é do outro que tem que fazer. Eu posso ajudar? Posso. Mas eu não posso fazer a lição que é do outro. Porque eu acabo esquecendo de fazer a minha. Dever é a obrigação moral com você, com os outros e com Deus. Difícil a gente entender dever, né? Porque dever pra gente, a gente olha como uma obrigação, né? Eu tenho dever a fazer. Dever é essa conotação de obrigação. Dever não é essa obrigação positiva, mas é um estado de consciência da sua responsabilidade aqui no planeta Terra como co-criador divino. Então, a gente tem no livro dos Espíritos as leis morais. Então, lá já dá uma boa condução para a gente aprender a entender quais são os caminhos que a gente precisa, tá? O dever como sendo a faixa de ação do bem que o Senhor Supremo nos traça a responsabilidade. Todos nós, quando encarnamos, trazemos uma proposta de trabalho. Todo mundo veio para fazer alguma coisa. Ninguém saiu do plano espiritual, casos diferenciados, né? Quando a pessoa vem com uma imposição, ou vem com problemas às vezes de ordem mental, que aí ela precisa de um outro auxílio, mas quem veio do contexto de normalidade, vamos dizer assim, né? Perante o que a gente coloca como padrão de sociedade, a gente tem uma faixa de ação do bem, que nos é permitido. Então é onde nós podemos atuar e trabalhar. Então a vida, ela vai trazer as experiências, as oportunidades, para que você possa atuar dentro daquilo que você se comprometeu, nessa faixa do bem que você possa fazer. Então ninguém vai estar no lugar errado, nem com as pessoas erradas, nem nos ambientes errados. A gente vai estar nessa faixa que me é permitido. Eu não posso ir mais do que isso, por quê? Porque o meu processo evolutivo não me permite ainda. Quanto mais eu entender isso, quanto mais eu ampliar isso, mais eu vou poder ampliar essa faixa do bem. Então, se eu não consigo fazer uma faixa menor, eu não vou ter ainda a chance de ampliar isso para uma faixa maior. Mas onde você se colocou, você já pode atuar no bem. Você tem essa faixa de ação que te permite atuar ali. Seja na sua família, no seu grupo religioso, no seu trabalho, na sua vizinhança, na academia onde você vai, na rua, é onde você está podendo atuar. Tá? Ele diz assim, para a sustentação e da ordem e da evolução na obra divina. Então, essa faixa do bem que você pode atuar, dentro das possibilidades que você tenha, dentro das potencialidades que a gente adquiriu, eu vou evoluindo aí. Eu vou mantendo uma ordem, eu vou ser um instrumento da espiritualidade, do divino, como co-criador, produzindo bem aonde me é permitido. Então, todo mundo pode fazer isso? Pode. Só que a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E muitas vezes a gente não quer usar esse livre-arbítrio para a prática do bem. E a gente prejudica os outros, a gente prejudica a natureza, e tudo isso traz uma consequência. Tá? Tudo isso vai para o quê? Para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então, Deus nos dá a oportunidade de nós reencarnarmos com o esquecimento do passado, com flashes do que a gente foi. Todo mundo tem os flashes. Você tem uma ideia mais ou menos do
você já foi pelo seu próprio comportamento, pelos seus gostos, pelas suas tendências. E nessa reencarnação, ele te dá a oportunidade do teu aperfeiçoamento. Como que você vai fazer isso? Cumprindo os seus deveres. Dever físico, materiais e dever moral. Regra de bem proceder. Então a gente vai trabalhando nessa faixa e vamos aperfeiçoando e vamos evoluindo. E vamos ampliando a nossa consciência. Tudo bem até aí, gente? Então, qual é a nossa faixa de dever? Agora, separei em bloquinhos, tá? Primeiro, a sua compreensão de Deus. Como você entende Deus? Deus é aquele Pai provedor, que tudo que eu preciso Ele tem que me atender, ou é o Criador, que está nos dando a oportunidade de estarmos aqui, nos oportunizando com várias coisas, para que a gente possa fazer esse processo evolutivo. Ou é aquele que, quando eu tenho um problema, eu jogo para ele e peço para ele resolver. Então, qual é a minha compreensão de Deus? Esse é o primeiro ponto, porque é onde eu vou poder atuar na minha faixa de dever. Quando eu tenho a minha compreensão de Deus, eu faço um esforço para viver o que eu já compreendi de Deus, das suas leis, dos seus ensinamentos. Então eu atuo numa faixa de compreensão, porque conhecer as leis é uma coisa, compreender a lei divina é outra. Porque a hora que eu compreendo, eu passo a fazer o quê? A praticar. Tá? Aí eu aprimoro e desenvolvo as minhas faculdades. Então eu vou aproveitando, vou desenvolvendo a minha inteligência, as minhas potencialidades, aquilo que eu já conquistei, que eu trouxe na minha bagagem espiritual, que eu vou aprimorando, e o que eu vou conquistando nessa existência. Trabalhando dentro dessa faixa. Vou ampliando aí o quê? Os horizontes da minha mente. Porque a gente está aqui para não para fazer o sacrifício, que antigamente fazia sacrifício de animais, né? Para agradar a Deus. Hoje a gente tem que fazer o sacrifício da nossa animalidade para agradar a Deus. Por quê? Porque a nossa animalidade, ela ainda prevalece. De vez em quando a gente vê os leõezinhos, os macaquinhos, a gente quer subir no pescoço de alguém. Então, esses instintos animalescos ainda, de raiva, de mecanismo de proteção, eles imperam ainda. Só que, na atualidade, eu preciso fazer o quê? Ampliar essa consciência, essa mente, para níveis mais superiores. E não ficar naquela animalidade. De preservação, conservação, luta pela sobrevivência. Quem fazia isso? Não eram os animais? Lutavam pela sobrevivência, pelo território, pela procriação, pela alimentação. Só que hoje, isso a gente ainda faz. Só que eu posso fazer o quê? Mais do que isso. Porque eu sou dotado de razão. Então eu preciso ampliar isso. Essa é o que a gente tem que fazer, ampliar a consciência. Minha vida não é só isso. Eu sou mais do que isso. É esse mais do que isso que eu tenho que buscar para ampliar isso. Então, eu amplio os horizontes da minha mente. Quando eu faço isso,
passo a ter uma nova compreensão de Deus. E aí, quando eu tenho essa nova compreensão, eu passo a entender uma nova visão dos meus deveres. Então, quanto mais a gente vai ampliando a nossa consciência, mais a gente vai entendendo a nossa responsabilidade aqui onde a gente está. Então, os nossos deveres vão ampliando também. Então, quem está pensando em tirar férias, né, se aposentar no plano espiritual, né, pode esquecer que tem tempo. Quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, mais trabalho você tem. Aqui não, né? Aqui a gente tem a filosofia assim, quanto mais conhecimento eu tenho, menos eu faço, mais eu ganho, os outros que fazem por mim. Né? Completamente equivocado. Tá? Então precisamos criar isso, entender de outra forma. Tá? Vamos lá. Então seremos cobrados por aquilo que nós já conhecemos. Então, cada consciência, que é o espírito, tá? Nós somos espíritos ocupando o corpo de carne. Nós somos uma consciência. Tá? É um raio na esfera da vida. O que é um raio? Você tem uma circunferência, o centro da circunferência até a extremidade da circunferência é um raio. Que é esse centro? É o sol da razão, da compreensão. Quanto mais eu estou distante desse centro do divino, que é o sol da razão, que é o divino, a razão lúcida, esclarecida, eu entendo qual é o papel aqui, por que eu estou aqui encarnado, quais são as minhas responsabilidades, o que eu preciso fazer por mim, pela vida, pela humanidade. Essa distância desse raio, ela fica menor. Eu estou mais próximo dessa razão. Então, eu coloquei aqui, ó. Quanto mais distante você está do sol da razão, menos iluminada é a sua consciência. Quanto mais distante você está do divino, menos iluminada é a sua consciência. Mais materializada ela é. Menos compreensão do seu dever você tem. É o que a gente tem. Se as pessoas entendessem o seu dever, que é o dever moral, de respeito a Deus, ao próximo e a si mesmo, não teríamos guerra, não teríamos violência. Por quê? Porque você sabe que isso está completamente oposto à lei divina, que é amor. A guerra é o oposto do amor. A violência é o oposto do amor. Então, o raio de ação dessas pessoas, entender que estão cumprindo os seus deveres, mas não estão distantes do centro, do divino, do sol da razão. Não estão entendendo o que estão fazendo. Porque se entendessem essa responsabilidade que traz para cá, isso mudaria. Vivem ainda num instinto de animalidade. Porque a guerra não é amor. Quem guerreava? Os animais guerreavam para a posse, para a sobrevivência. Quanto mais se aproxima do centro, do sol da razão, recebe mais luz e mais responsabilidade. Esse é o movimento evolutivo. Mais você compreende o que. Então, quanto mais você tem compreensão e entendimento, mais responsabilidade você vai ter. E hoje a gente não quer ter responsabilidade. Porque responsabilidade vai te exigir disciplina, vai te exigir mudança. E a gente não quer ter isso.
tem mais trabalho. Vamos dar o exemplo de Jesus, o Cristo. Já um espírito de alto grau evolutivo, o Criador direto com Deus. E ele recebe o planeta Terra, mais o outro, para governar e levar a humanidade ao mundo de regeneração. Não deve estar sendo fácil, gente, porque a gente está dando muito trabalho. Ele precisava ter mais todo esse dever, mas dentro do processo evolutivo, quanto mais você produz no bem, quanto mais você evolui nessa iluminação da sua consciência, mais trabalho vem, mais responsabilidade vem. E isso não é tortura, não é uma obrigação, não. É um prazer que esses espíritos sentem de poder fazer o bem e contribuir no bem. Tanto que o Dr. Bezerra de Menezes poderia estar em paragens evolutivas muito maiores e vem para cá para nos ajudar a encontrar o verdadeiro caminho. Então, ganha mais responsabilidade, ganha mais trabalho. E é o trabalho que vai te trazendo maior nível de consciência, mais espiritualidade, mais crescimento espiritual. Por isso que eu falo que não tem férias, não tem descanso. Aquela frase nova, morreu, descansou. Tá? Ninguém está descansando lá no plano espiritual. Tá? Colocaram lá uma rede, botaram o espírito lá para descansar. Não é. É só olhar as obras do nosso lado, você vai ver que não é isso. Todo mundo lá briga, vamos dizer assim, entre aspas, para ter oportunidade de fazer o bem. Aqui a gente briga não tem que fazer nada. Né? Então a gente precisa mudar. Você entender isso. Vou continuar. Deixa eu botar aqui. Então, é um movimento evolutivo, mais compreende o dever. Quanto mais você compreende o dever, melhor compreende as leis divinas e as leis morais. Passa a fazer o quê? A nutrir o bem geral. Auxílio natural que recolhe a simpatia e a cooperação. Você amplia essa faixa do bem e ela se estende a outras consciências, outros espíritos, que você também auxiliou. Eu digo, eu já falei da outra vez, que a gente amplia a rede de WhatsApp espiritual também. São os nossos amigos espirituais. Se eu não faço nada, mas eu quero receber. E a lei diz, é dando, se recebe. Então eu vou ampliando esses laços de simpatia. Quanto mais eu produzo o bem, os seres que estão vinculados àquelas situações, aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas, passam a estreitar laços de simpatia conosco. E você vai ampliando a sua rede de simpatia. Na obra consular eles falam disso. Para
A mente é o espelho da vida em toda parte. Então você começa a refletir, a exteriorizar de si mesmo, naturalmente. Por isso que as pessoas, quando chegavam lá no Chico, só de chegar já sentiam a atmosfera dele. Por quê? Porque você amplia esse raio de ação. Essa energia ela vai aumentando, ela vai ampliando o seu corpo áurico. E você vai ajudando mais, você vai plasmando coisas boas. As pessoas que se aproximam sentem vontade de ficar próximas de você. Porque você é uma pessoa que magneticamente atrai o bem, faz o bem. Aí você abre os reflexos das mentes mais elevadas. Então o que acontece aí? Quando eu amplio isso, eu começo a refletir isso, eu crio esse sistema de cooperação com outros seres, eu também acesso mentes mais elevadas do que a minha. E vou captando informações no meu processo evolutivo. Eu vou estudando com elas. E eu vou ampliando a minha consciência, adquirindo maior responsabilidade na área de atuação que me é permitida. E eu vou cumprindo o meu dever. Cada vez mais, com mais responsabilidade. Abro para mais horizonte de ver o que antes eu não alcançava. Então você vai acessando coisas, situações que você desconhecia. E elas vão chegando para você. Por quê? Porque você foi ampliando o seu raio de atuação no mundo. Então a gente vai recebendo mais. A gente não entende isso. A gente fica às vezes no quadradinho, quer receber muito. Eu preciso ampliar esse quadrado para eu acessar mais, para eu aprender mais, para eu conhecer mais, para eu entender mais as minhas responsabilidades, o meu dever aqui. E eu vou ter acesso a seres espirituais que vão estar felizes pelo seu progresso e vão estar te ajudando na sua caminhada evolutiva. Assimilação de mais altos valores da vida. Recebo mais responsabilidade como prêmio. Quem quer ter prêmio de mais responsabilidade? Se fala isso, as pessoas vão usar, né? Ninguém quer ter mais responsabilidade como prêmio. Mas é no plano espiritual assim. Tem gente que fala assim, nossa, quanto mais eu trabalho, mais trabalho vem. É assim mesmo. Tem tanta gente sem fazer nada, e o meu é uma coisa atrás da outra, é uma quantidade de atividades que vão surgindo, que vão aparecer. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Quantos estão na praça sem fazer nada? Está lá parado, né? Estão lá sem fazer nada. Ele passa, o senhor da vinha passa, pergunta se você quer trabalhar, se é um trabalhador da vinha, do senhor. Não, agora não. Estou muito ocupado. Tem muita coisa para fazer. Não dá tempo. Não tem horário. Ele passa. E a gente perde o quê? A oportunidade. Aqueles que cumprirem seus deveres serão conferidos os postos mais difíceis na regeneração planetária. Então vão ser aqueles soldados mesmo, trabalhadores, soldados não, né? O soldado vem da guerra, né? Trabalhadores da vinha mesmo. E não está dizendo que vai ser fácil. Mas é ali que você tem que atuar. É teu raio de ação. Tua faixa de ação no bem onde você pode cumprir.
E a gente não pode perder essa oportunidade. Então, ele diz assim no livro Pensamento e Vida: o dever é o mais belo laurel da razão, é o mais belo prêmio da razão. Razão lúcida, esclarecida. Você sabe o que você quer fazer, você tem consciência das suas responsabilidades, você tem consciência do seu propósito, de por que você está encarnado. Então você vai recebendo como prêmio o dever que você vai cumprir, onde Deus te coloca, você vai receber como prêmio mais responsabilidades. Dá ao vigor necessário ao seu desenvolvimento. Você recebe mais energia, mais fortalecimento para você continuar. Dever é região moral de serviço e somos constantemente alertados pela consciência. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Porque onde está escrita a lei de Deus? Dentro da nossa consciência. Então é lá que eu vou ter que buscar. Eu só vou buscar quando eu vou ampliando essa consciência. Quanto maior luz, maior região de claridade que ela estabelece. Então a gente vem à casa espírita, assiste palestra, alguns participam de um grupo de estudo, você faz tratamento para melhorar. E depois? O que você faz com tudo isso? Como você usa e pratica tudo isso dentro da sua realidade existencial? Porque aqui é uma coisa, lá fora é outra. É na sua rotina diária que você vai cumprir o seu dever. E a divindade te deu uma faixa de ação do bem, com condições de você cumprir isso. Então não é só você que vai receber, você tem também que auxiliar. Fora da caridade, e temos o dever regeneração. O que é esse dever de regeneração? Reflexos renovadores de nossa individualidade frente aos credores das nossas cotas de sacrifício. Quando a gente não cumpre o dever e a gente acaba prejudicando o próximo, prejudicando a natureza, a gente entra numa faixa de dever regenerador, gerar um novo dever. Você vai ter uma esposa incompreensiva, um esposo irritável, um filho doente, um chefe agressivo, um subalterno infeliz, uma moléstia difícil, uma tarefa compulsória a benefício dos outros. Recuperação de nós mesmos. Então eu vou ter que cumprir o meu dever, a minha faixa de ação no bem, nesse contexto. Quando eu descumpri as leis de Deus, eu fiz uma plantação indevida. Então vem a colheita. E a gente não quer a colheita, né? A colheita vem e a gente vai ter que se regenerar. Então eu vou ter que atuar, muitas vezes, dentro desse contexto difícil. Mas eu vou ter a chance de poder produzir o bem e fazer e cumprir um novo dever, o dever regenerador. Então, o dever deve sempre refletir as virtudes do eterno, do divino. Sempre o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, perdão. Difícil?
Por isso o evangelho de hoje. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Por quê? Porque a chance de desvinculação com esse ser é responsabilidade de ambos. Mas se um não aceita essa mudança, pelo menos a gente consiga fazer a nossa parte. Porque aí você segue a sua caminhada e a caminhada do outro é com o outro. Para a gente encerrar, o homem honesto faz o bem pelo bem sem procurar aprovação ou recompensa. E Emmanuel diz assim: o mundo é a oficina, o corpo é a ferramenta, a existência é a oportunidade, o dever executar é a missão. Então, que a gente possa entender, dentro de onde a gente estiver, qual é a minha missão aqui. Tem gente que acha que a missão é se destacar em alguma coisa. Não. Às vezes aquela sua missão da paciência, da tolerância, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, cuidando dos filhos, no seu trabalho. Se você fizer com amor, com dedicação, você já está cumprindo o seu dever. Mas se o outro xinga, se o outro reclama, o problema é do outro. Cumpra o seu dever. Atue na faixa que Deus te está permitindo atuar, para que você possa receber novas oportunidades de trabalho. E o bem que você produziu é o bem que vai advogar no seu próprio favor, dizia o Chico. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso dever. Agora, cada um vai pensar no seu dever. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada pela paciência de estar aqui durante a mesa. Belíssimas reflexões que a nossa irmã Margarete nos trouxe esta noite, em nome da direção da casa. Mais uma vez, Margarete, muito obrigada pela sua presença. Já é de casa, então seja sempre muito bem-vinda. Vou passar os recados da noite. Primeiramente, nós agradecemos as doações dos alimentos para a cesta básica. Quem puder continuar colaborando, nós agradecemos, e as famílias auxiliadas também. Alimentos não perecíveis, de preferência de 1 quilo. Nós temos também o estudo toda terça-feira, a partir das 20 horas, das 20 às 21h30. Estão todos convidados a comparecer, não precisa se inscrever. Tá? Nós fazemos uma roda aqui, conversamos. Lemos na primeira parte o Evangelho segundo o Espiritismo e na segunda parte o livro O Céu e o Inferno. Então sintam-se convidados, tá bom? No dia 25 de abril ocorrerá uma visita aos Mensageiros da Luz em Santos, salvo engano, e a casa está aceitando doações de desodorantes Rolon, lenços umedecidos e aveia. Tá? Flocos finos, com detalhe. Então, quem puder colaborar, nós agradecemos também, tá bom? Só para fazer uma ressalva, que essa visita vai ser um pessoal da mocidade, da educação infantil, que vai ser muito produtivo para ambas as partes. Tanto o público vai receber o carinho, tanto a pessoa da educação que vai aprender muito com eles. Né? Então, ali como o nosso espírito amigo nos auxiliando, a mocidade e a evangelização infantil, as crianças
ao lar Mensageiros da Luz. São crianças que são atendidas lá? Então, como o Marco Aurélio, crianças e adultos são atendidas, então, como o Marco Aurélio nos disse, será uma troca belíssima, né? Tanto aqui para o pessoal, para a mocidade, para as crianças daqui, quanto os que receberão essa visita lá também. Vai ser um dia muito proveitoso e será muito, a presença de Jesus será muito, estará muito presente neste momento, tenho certeza. Então, quem puder colaborar com essas doações, nós agradecemos também. A evangelização aos sábados, que ocorre a partir das 5 da tarde, às 17 horas, para crianças de 5 a 19 anos. Os pais, crianças e adolescentes, né? Os pais participam também de uma reunião aqui no salão, tá? Então, quem tem crianças, trazem suas crianças, netos, filhos, tutelados, afilhados, enfim, sintam-se todos convidados a trazer as crianças e também a participarem aqui da reunião com os pais no salão. Nós também teremos a peça teatral chamada Fim, com o grupo Amigos da Luz. Tá? É um grupo de comédia, tá? Se não me engano, eles são do Rio de Janeiro e São Paulo. E vai ocorrer essa peça aqui no Guarujá, no dia 12 de abril, na UNAERP, às 18 horas. Nós temos os ingressos aqui na secretaria. O valor? R$50 e 1 quilo de alimento. R$50 mais 1 quilo de alimento. Tá? Então, sinto-se convidados também a prestigiar esse grupo. Tá? Já participei, já pude participar de outras palestras, peças teatrais. Eles são muito legais, são muito engraçados. Só uma outra ressalva. Lembrando que esse evento, além de se confraternizar, nós espíritas, também dá um pouco de risada e aprendemos também, porque nós aprendemos no teatro e cultura, é o evento em prol da USE, da Semana Espírita, que será em agosto, para ganhar fundos. Então, esse valor do ingresso, parte dele vai ser destinado à USE, A Semana Espírita. Para a Semana Espírita que ocorre em agosto desse ano. Então, também sinto-se convidados a participarem, né, da peça teatral, prestigiarem e também a auxiliarem e ajudarem a USE para a elaboração da Semana Espírita de 2026. Quem passou no divã não precisa passar novamente no passe. Eu vou passar para a nossa irmã Marlene, que fará a prece final da noite. Irmãos, vamos trazer para a nossa tela mental a figura amorosa de Jesus e vamos agradecer por esse momento, pelos benefícios que aqui recebemos, pelas lições da noite. Que essas mensagens, a lição da noite, possa fazer eco em nosso coração, que nós possamos vivenciar o que aqui foi ministrado. Que a espiritualidade amiga aqui presente envolva todos nós nas vibrações amorosas, de cura, de força, de esperança. Que nós possamos manter a esperança firme nesses momentos de transição, que a Terra passa por grande tribulação. Nós precisamos ajudar o Mestre através dos nossos pensamentos, das nossas orações, para que possamos modificar a atmosfera do planeta. Jesus conta conosco, conta com a nossa colaboração, porque somos todos irmãos e precisamos buscar a paz para o mundo, e a paz começa em nossos corações, em nossos lares. Também quero pedir licença aos irmãos aqui presentes para agradecer a todo o carinho, todo o amor que eu recebi aqui durante 17 anos. Agradecer a essa casa, aos trabalhadores espirituais que me ampararam por todo esse tempo. É uma felicidade enorme retornar a essa casa como visitante, rever cada um aqui presente. Quero deixar o meu abraço fraterno a todos e dizer que o amor faz muito bem aos nossos corações e expande sempre mais.
Nosso coração sempre cabe mais um, é como o coração de mãe. E amar as pessoas, amar os amigos, é muito bom, faz muito bem, nos emociona, nos dá força. Então essa casa que acolhe a todos com todo amor e carinho, que ela receba também a minha gratidão, a gratidão aos amigos encarnados, aos amigos espirituais que esteve presente em todo esse tempo e continuará com certeza. E peço a essa equipe espiritual desta casa, a Dona Maria Modesto Trau, que envolva cada um dos presentes, que vocês possam levar para os vossos lares o amor, a paz e os ensinamentos que hoje foram ministrados. Que Jesus abençoe a todos, abençoe também a palestrante no retorno ao seu lar. Que Jesus esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, porque Ele é o diretor das nossas vidas, o Mestre que está conosco sempre e que Ele permaneça nos fortalecendo cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus.